Hi guys, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Breno BLVY, diretamente da minha casa para o mundo. Hoje eu vou trazer um assunto pedido pelo meu amigo Luan. Ele me fez esse pedido pelo WhatsApp e eu vou trazer esse assunto para ajudar um pouco ele e as pessoas que têm dificuldade nesse assunto. É um assunto que as pessoas têm muita dor de cabeça quando pensam. É um assunto que deixa os alunos loucos. Os alunos não conseguem assimilar, acham que é muito conteúdo, acham que é muito difícil, complicado, mas calma que não é tudo isso. É só a voz ativa e a voz passiva. É uma coisa bem simples de se entender. Mas calma que eu vou te ajudar com isso, ok? Beleza? Antes de a gente falar da voz ativa e da voz passiva, nós precisamos ter em mente alguns conceitos que nós iremos precisar ao decorrer da aula. Primeiro, verbo to be. Eu preciso compreender como é que ele funciona nas suas formas de presente, passado e futuro. Nós precisamos ter noção também de past participle, que é a forma particípio do verbo. Nós teremos vídeos na terça, quinta e sábado. Toda terça, quinta e sábado a gente vai ter vídeo por volta das 10 horas da manhã. E é isso. Eu utilizo a voz ativa quando em uma sentença eu dou prioridade para o sujeito que está praticando a ação. Já na voz passiva, eu dou ênfase no objeto que está sofrendo a ação. Sendo assim, em uma frase, nós temos que identificar primeiro quem é o sujeito e quem é o objeto. Passado esse processo de identificação, a gente vai fazer as devidas alterações. Por exemplo, na frase eu ganhei um carro, o sujeito é o eu, a partícula eu. Então, a gente está dando ênfase em quem ganhou o carro, ok? Por exemplo, eu ganhei o carro. Essa frase, a ênfase está sendo dada todo ao eu. Todo a partícula eu. Já quando a gente passa essa frase para a forma passiva, para a voz passiva, nós podemos perceber que o objeto, que é o carro, ele já ganha uma ênfase maior. Como por exemplo, um carro foi ganho por mim. Mas como é que isso ficaria em inglês? Vamos lá. I won a car. I won a car. Eu ganhei um carro. Quando a gente passa isso para a voz passiva, vai ficar a car was won by me. A car was won by me. Então, a voz passiva, ela vai ser composta por sujeito mais verbo auxiliar mais verbo principal mais o objeto. Na frase I won a car, I won a car, que está na voz ativa, é o sujeito que é eu, ele está em evidência, porque quem ganhou o carro fui eu. Quando eu passo essa frase para a voz passiva, o objeto, que no caso era o carro, que na frase da voz ativa, ele vai virar o sujeito. Então, a frase ficaria a car was... Quem é o sujeito dessa frase? A car. A car é o sujeito dessa frase. Was é o verbo auxiliar. Vale lembrar que na voz passiva, o verbo auxiliar sempre vai ser o verbo to be. Como essa frase está no passado, o verbo to be vai para o passado, beleza? Seguido do verbo won. O verbo principal sempre vai estar no particípio, past participle, ok? E o particípio de to win é o won. Por quê? Porque ele é um verbo irregular. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a forma do past participle dos verbos irregulares, que eles modificam. E se o verbo for regular, é só acrescentar o ed no final de cada palavra, que vai ficar no particípio. E em seguida, nós temos o objeto, que é o by me. By me. A car was
won by me. Nós temos o sujeito, que é a car, o verbo auxiliar, que é was, o verbo principal, que é won, que está no infinitivo, e nós temos o objeto, by me. Mas vamos ver como é que essa frase ficaria no futuro. I will win a car. I will win a car. I will win a car. A gente primeiro identifica o sujeito. Quem é o sujeito? I. E quem é o objeto? A car. Então, eu tenho um sujeito que ele tem ênfase na frase e tem um objeto que ele não tem ênfase na frase. E com isso, eu vou inverter esses papéis. Eu vou pegar o objeto e dar ênfase para ele, e vou pegar o sujeito e não dar ênfase para ele, fazendo essa troca. E vai ficar: a car will be won by me. A car will be won by me. Nós temos o sujeito, a car, que era objeto e virou sujeito, a car. Nós temos o verbo auxiliar, to be, no futuro, que é will be. Nós temos o verbo principal no particípio, que é won. E nós temos o objeto, que é o by me, beleza? E isso no presente, quando a gente usa o gerúndio, a frase vai ficar: I am winning a car right now. A car is being won by me. A car is being won by me right now. Vamos para alguns exemplos. Joanna wrote a letter. Joanna wrote a letter. Joanna escreveu uma carta. A letter was written by Joanna. A letter was written by Joanna. Na frase a gente tem a mesma coisa, sempre vai ser um padrão. A gente vai ter o sujeito, depois a gente vai ter o verbo auxiliar, depois a gente vai ter o verbo principal e em seguida o objeto. Nós temos o sujeito, que é a letter. Nós temos o verbo auxiliar, que é o verbo to be no passado, porque a frase está no passado, que é o was. Nós temos o verbo auxiliar, que é o written, que está no particípio, porque sempre o verbo principal vai estar no particípio. E nós temos o objeto, que é o by Joanna. Beleza? É isso que vocês têm que entender. Essa sequência. Essa sequência é da voz passiva. Próxima frase. She is eating the strawberries. She is eating the strawberries. The strawberries is eaten by her. The strawberries is eaten by her. Então, a gente tem o sujeito, the strawberries. Nós temos o verbo to be, is, no presente, porque a frase está no presente. Nós temos o verbo principal, que é o eating, que está no particípio. E o objeto, que é o by her. By her. Próxima frase. My father will build my house. My father will build my house. My father will build my house. Na voz passiva vai ficar: My house will be built by my father. Minha casa vai ser construída pelo meu pai. Beleza? Então, gente, muito obrigado por terem assistido meu vídeo. Inscrevam-se, curtam, comentem e compartilhem o vídeo, porque vai ajudar muito o nosso canal. Deixem seus comentários, seus feedbacks, porque é muito importante para o nosso crescimento. E eu espero que vocês voltem.